Vamos abrir as nossas Bíblias em duas porções da Palavra de Deus. A primeira delas no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos agora abrir o Salmo número 2. Salmo de número 2. Vamos ver todo o Salmo, versículos de 1 a 12. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Isto é uma palavra de oração, Deus. Amado Senhor, queremos te agradecer por estarmos todos aqui nessa noite. Amém. Sabemos que foi no teu cuidado especial, na tua providência, que tu nos trouxeste até aqui. Amém. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que é tu que preparas para nós uma mesa no deserto. Amém. E por isso nós rogamos que o teu Espírito sopre sobre a tua palavra e a faça viva nessa noite. Amém. Viva e operante. Que ela possa penetrar nos nossos corações, separando o que é da alma, o que é do espírito, discernindo os pensamentos do nosso coração. E, Senhor, trazendo para nós visão para esses dias do fim. Amém. Trazendo para nós aquela instrução de como devemos andar. Ó Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Amém. Fala conosco, Senhor. Amém. Pela tua misericórdia. Amém. Nós te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Mais uma vez. Ano passado estivemos aqui, não aqui em Caldas Novas, mas com os irmãos lá em Goiânia. E é uma alegria, irmãos, estar novamente aqui, usufruindo das riquezas que estão depositadas no corpo de Cristo. Isso para nós é um privilégio. Nós temos
essa oportunidade para refletir no tema, sendo este um encontro de casais, no tema da vida de casal em relação ao propósito eterno de Deus. Nós lemos o Salmo de número 2. Esse Salmo ele é citado em Atos 4. Pedro fala do seu cumprimento na vinda do Senhor Jesus. Atos 4, 25, 26. Naquele momento, na primeira vinda do Senhor, ele foi enfrentado pelos povos e nações daquela época. E finalmente ele foi levado a uma cruz por causa dessa oposição. Esse foi um cumprimento desse Salmo de Davi, na época da vinda do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus é eterna, irmãos. A palavra de Deus, ela é insondável. E esse salmo ainda tem muitos aspectos que estão para se cumprir e que estão se cumprindo nos nossos dias, hoje. Eles têm a ver com o nosso propósito de estar juntos aqui, de refletir sobre a vida de casal, aos olhos do propósito de Deus. Esse salmo é muito precioso. Ele pode ser dividido, né, em 4 porções. Ele tem 12 versículos. E como uma poesia, como obra poética, ele pode ser dividido em 4 partes de 3 versículos. Né? Então, nos primeiros 3 versículos, nós temos uma constatação. Davi constata algo, né? Os gentios estão enfurecidos. Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem um arranjo presidido pelo Espírito Santo. Nada na palavra de Deus acontece ao acaso, nada é acidente. E aqui, o salmista Davi, ele está refletindo em algo que está acontecendo. Se nós lemos o Salmo 1, nós vamos ver bem-aventuranças, né? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse mesmo homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa, quando chega ao Salmo 2, nós vemos que ela, individualmente, ela se consagrou ao Senhor. E por causa dessa consagração, no Salmo 2, ela começa a perceber certas coisas. Essa percepção que ela tem é fruto da sua atitude de consagração. Então, como ela não anda no caminho desse mundo, como essa pessoa medita na lei do Senhor, ela começa a perceber que tem coisas acontecendo ao redor. Ela descobre que existe uma oposição nesse mundo aos propósitos de Deus. Nações e povos estão congregados com o objetivo de romper os limites estabelecidos por Deus, sacudir as algemas de Deus.
esses povos e nações, eles estão enfurecidos, revoltados. E ao mesmo tempo, eles estão profundamente envolvidos com coisas vazias, com vaidades, coisas vãs. Ou seja, eles estão envolvidos com o pecado, com a transgressão, com experimentar mais e mais os limites e prazeres, potencialidades do pecado. Logo nós vemos no versículo 2 contra quem é essa revolta. É contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra ungido no Antigo Testamento, ela quer dizer Messias. No Novo Testamento, a palavra ungido é Cristo. Então a revolta dessas nações e povos, em suma, ela é contra o nosso Deus e Pai e contra o seu Filho, Jesus Cristo. O mundo se vê preso, limitado, barrado no seu desejo de pecar, de avançar em sua revolta. E eles querem se emancipar de tudo que pode limitar essas experiências. Eu pergunto, irmãos, não é esse o quadro exato dos nossos dias? Não é isso que nós vemos as nações e povos se levantando para fazer? Rompamos os seus laços, livremos-nos das suas algemas. Há um irmão, o irmão Les Lambert, que já está com o Senhor. Esse irmão, ele tinha uma frase que eu guardei. Ele falava, década de 90, já nos anos 2000, que hoje nós vivemos numa sociedade pós-cristã e neopagã. Hoje nós vivemos numa sociedade para quem o cristianismo se tornou um estorvo, se tornou um problema. E é por isso que nós vemos esse salmo como algo muito atual, descrevendo a nossa condição hoje. Se nós olharmos, irmãos, para casamento, família, que é o nosso foco aqui, nós vamos ver exatamente isso. Quem havia nascido aqui em maio de 1968? Vamos ver aqui. Não são muitos, né? Eu tinha 7 anos, né? Eu tinha 7 anos. Meus irmãos, nós vemos ao nosso redor a história se desenrolando. Nós não devemos ser ignorantes da história, nós devemos ver o que acontece na história, porque nós vamos entendendo os movimentos, tanto de Deus, o seu propósito, com a sua igreja, o seu reino, como os movimentos desse mundo e do seu príncipe. Em maio de 1968, aconteceu o famoso levante de Paris, levante estudantil na França. Começou na França, mas se espalhou pelas universidades europeias e em seguida pelo mundo todo, universidades americanas, na Ásia, em muitos lugares do mundo. O que aconteceu? Começou com os estudantes, começou com uma rebelião. O motivo inicial foi muito interessante. Os estudantes da Universidade de Bordeaux se revoltaram contra o fato de que os dormitórios estudantis eram divididos em masculino e feminino. Eles queriam que fosse misto. E por quê? A universidade não permitiu, eles se levantaram. E aquilo se espalhou. Aquilo chegou ao ponto de o governo da França, na época,
presidido pelo general Charles de Gaulle, se sentia acuado e temeroso de ser derrubado. A greve estudantil se espalhou para as fábricas, para o funcionalismo público. A França parou por 2 semanas. Protestos de rua, quebra-quebra, milhares e milhares de pessoas em passeatas gigantescas. Meus irmãos, 1968 foi o marco de algumas coisas importantes. O movimento hippie, o feminismo. Depois de 1968, aos olhos deste mundo, as coisas evoluíram. A partir daí, se afirmou a chamada revolução sexual e a emancipação da mulher. A estrutura familiar passou a ser desprezada como nunca antes. Os divórcios aumentaram. Legislação em favor do divórcio se espalhou pelo mundo todo. Chegou ao Brasil um pouco mais tarde, mas veio também. 1968 foi um marco nesse sentido. E aqui nós vemos os povos imaginando coisas boas, as nações se revoltando contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, na família, os dois são iguais. No sentido de que cada um tem a sua própria vida e vive a sua vida com autonomia. Os filhos, a escola educa. Quando não dá mais, quando surge algum problema, separa. Tenta de novo. Os filhos se dividem. Casais juntos têm filhos de tantos outros relacionamentos. Convivem irmão com irmã, que não é do pai ou da mesma mãe. Isso se tornou costume, hábito, padrão. Hoje em dia é comum, e os jovens que vão para o casamento estão acostumados a ouvir isso, né? Que colegas de trabalho, vizinhos, pessoas conhecidas de escola, sempre dizem: mas por que tu vai casar? Para que tu vai fazer isso? Mas não bastou essas coisas. Em maio de 68, nós fomos mais adiante. Os limites de Deus foram quebrados até mesmo na questão do gênero. E isso é uma coisa mais atual, mais presente. Agora, nós não temos mais apenas homem e mulher. Nós temos homem e mulher. Nós temos homens que querem ser mulheres, mulheres que querem ser homens. Nós temos pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais, pessoas bissexuais e pessoas assexuais. Pessoas que não querem ser reconhecidas por gênero nenhum e que decidiram anular a sexualidade das suas vidas. Meus irmãos, quanta confusão. Nós vemos que o século XX e o início do século XXI marcam um espantoso crescimento do individualismo. Se nós olharmos para o século XIX, nós vamos ver, eu sempre vejo assim, existem 3 grandes expoentes do século XIX que trouxeram ênfases que explicam muito da nossa situação atual. O primeiro deles é Darwin.
Darwin trouxe o evolucionismo. O evolucionismo fala que o homem não veio de um ato criativo de Deus. O homem é fruto da evolução das espécies. O atual homem, ele é fruto de uma luta pela sobrevivência que o fez mais adaptável e o tornou o que ele é hoje em dia. Se o homem é resultado disso, por que se preocupar com criação e com os princípios que estão na criação do homem? Cabe ao homem continuar evoluindo, continuar se adaptando de forma a vencer, a sobreviver. Darwin e o evolucionismo, Marx e o materialismo. Marx percebeu as injustiças sociais da sua época, mas a sua solução foi mergulhar o homem num materialismo cego e sem Deus, onde Deus é o ópio do povo. E por fim, nós temos Freud, o pai da psicanálise. Freud é o responsável pela grande ênfase no individualismo, na preocupação do homem em entender-se a si mesmo, solucionar os seus problemas, ser feliz e viver em torno de si mesmo. Meus irmãos, eu não nego que nesses três expoentes hajam coisas positivas que a ciência e o conhecimento aproveitaram, mas eles trouxeram uma ênfase nessa direção. Isso construiu o nosso século XX. E hoje nós vivemos nos últimos dos últimos dias e vendo a revolta das nações, a fúria das nações. Tudo o que está registrado na palavra de Deus é objeto da mais decidida oposição. Este mundo em que nós vivemos contesta todos os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos nesses dias. Nós somos chamados ao grande desafio que é viver à luz de Deus em dias de trevas tão profundas. Esse é o nosso contexto histórico. Nós nascemos nessa época. Nós vemos a história desse mundo construindo um contexto que é esse contexto. Em Lucas 17, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus falar, Lucas 17, de 28 a 35, aqui, o Senhor Jesus fala dos dias de Ló. E os dias de Ló, quem lembra, né? Onde Ló morava? Ló morava numa cidade, Sodoma, cuja atmosfera é mais ou menos essa dos nossos dias. Nós estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Olha o que diz, o que o Senhor Jesus fala aqui. Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos
da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Será que pode haver coisa pior do que o que nós estamos vendo nos nossos dias, irmãos? Eu não sei. Mas eu só sei que essa hora está muito próxima. Essa hora está muito próxima. Esse mundo está maduro para os juízos descritos pela palavra de Deus. E se isso é verdade, a hora de nós sermos levados daqui está próxima. Ah, meus irmãos, está muito perto. Que o Senhor possa nos despertar. Que o Senhor possa elevar os nossos olhos. Está muito perto, meus irmãos. Que isso possa ser o nosso encorajamento. A que horas da noite nós estamos? Eu não gostaria, no entanto, que nós falássemos da vinda do Senhor somente em termos negativos. Sim, Ele vai vir, porque esse mundo está maduro para o juízo. Mas Ele também vai vir, porque Ele está completando o ataviar da sua noiva. Amém. Meus irmãos, se esse mundo está desse jeito, se nós quase que não conseguimos imaginar coisa pior do que está aí, isso significa que o Senhor está vindo. Isso significa que a sua igreja está sendo aprontada. Meus irmãos, esse é um fato. A igreja do Senhor está sendo ataviada. O Senhor, Ele disse quando esteve na terra: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está sempre trabalhando. O Senhor não fica sentado esperando. Ele está trabalhando. E hoje a igreja está sendo ataviada, completada, purificada, adornada, vestida de linho finíssimo. Amém. O Senhor está fazendo isso. E devemos olhar para isso, ter os olhos abertos para isso, para participar disso. O Senhor está fazendo hoje. Amém. E damos glória a Ele por isso. Amém. Que Ele possa abrir os nossos olhos. A situação do mundo pode nos assustar. Muitos vendo a fúria das nações se assustam. Muitos vendo as coisas que acontecem hoje em dia. Meus irmãos, hoje a lei homologa famílias homossexuais. A Bíblia não. Mas a lei homologa. A lei permite que essas famílias tenham filhos. Sejam por inseminação, sejam por adoção. Meus irmãos, nós estamos para ver uma geração que vai vir de filhos criados nesse contexto. Ainda não vimos, mas isso está a caminho. Um mundo sem família. Mas graças a Deus que o Salmo prossegue. Amém. Primeiros 3 versículos, a primeira estrofe já vimos, a segunda. O Salmo 2. Ela começa de forma muito interessante. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Interessante, irmãos, eu fui olhar na palavra de Deus, eu fui olhar em comentários, em versões interlineares, tem que lembrar que diz aqui, porque eu fiquei zombar. Mas é isso mesmo, é zombar, é fazer piada. Meus irmãos, o Senhor, quando vê as nações fazendo isso que elas estão fazendo, a reação do nosso Deus é que Ele ri. Poucas vezes na palavra de Deus nós vemos Deus rindo. Muito poucas vezes. Aqui Ele ri. E o riso de Deus
é o nosso alento. Ele ri, porque Ele está no pleno controle de todas as coisas. Ele vê tudo o que está acontecendo. E Ele zomba, Ele faz piada. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor não se preocupa em reagir imediatamente. Nós reagimos muito rápido, né? Nós, quando alguém nos toca, nós imediatamente já... O Senhor, Ele não reage assim. Ao seu tempo, Ele vai intervir. Como o nosso Senhor é bom. Mesmo com o mundo em tal condição, Ele dá tempo para arrependimento. Ele como que retarda a sua ira. A seu tempo lhes há de falar. Mas isso não dura para sempre. Nós sabemos que Ele vai intervir. E o último versículo dessa estrofe, o próprio Deus intervém. E Ele declara: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Sim, as nações estão em revolta e em furor. E às vezes, quando nós vemos as coisas, nós nos assustamos. Porque cada vez mais parece que nós somos de outro planeta. A maneira como nós vivemos, como nós criamos nossos filhos, como nós nos relacionamos, parece de outro planeta. De fato, somos estrangeiros e peregrinos aqui. Agora o Senhor diz a realidade. Há reis nessas nações que se rebelam, mas Deus já constituiu um rei. O seu rei já está assentado à sua destra. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 28 aos seus discípulos, quando aparece ressuscitado, Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, parece que não. Como diz lá em Hebreus, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas, mas toda autoridade nos céus e na terra já lhe foi dada. Ele já reina. Leia Apocalipse 5. Veja lá o Cordeiro que comparece diante do trono e toma das mãos do Pai o livro. Aquele livro é a escritura do universo. Está nas mãos dele. Ele já tem essa escritura. É a certidão de posse do universo. É dele. A ele pertence. E ele está restaurando todas as coisas à plena vontade de Deus. Amém. Conosco em secreto nessa dispensação. Mas em breve isso vai ser visível. Amém. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. O Senhor reina. Não precisamos nos assustar. Olhemos para Ele. Ele reina. Ele controla todas as coisas. Meus irmãos, esse salmo, ele mostra o comentário do céu a respeito da nossa situação hoje. Como é que o céu enxerga a situação que nós estamos vivendo hoje? Aqui nós temos uma janela aberta. O céu enxerga dessa forma. Deus está lá e Ele ri de tudo isso que acontece aqui embaixo. Ele zomba. Essa é a realidade celestial. No entanto, nós, infelizmente, irmãos, temos
visto muito o comentário desta terra sobre esta situação. Nós estamos envolvidos com a cultura desse mundo de tal forma que nós não conseguimos compreender bem como o céu vê todas essas coisas. Infelizmente, são muitos os cristãos que veem novelas, veem filmes de violência, de sexo, ficam na frente de noticiários informativos cheios de valores mundanos, cheios de alarmismo, de medo. Isso lava as mentes e os corações dos cristãos com valores desse mundo. Meus irmãos, eu não estou aqui para proibir televisão, filme, noticiário, essas coisas, de jeito nenhum. Cada um de nós sabe muito bem o que pode e o que não pode. Mas uma coisa nós devemos vigiar. Nós fazemos parte de uma cultura. E hoje em dia, a mídia desse mundo, em todas as suas formas, ela nos bombardeia com tantas informações, com tantos conteúdos que saturam a nossa mente. E meus irmãos, esses conteúdos e informações não são inocentes. Eles estão carregados de valores contrários à palavra de Deus, contrários ao propósito de Deus. E se nós nos enchemos disso, meus irmãos, nós ficamos cheios de travas, de impedimentos para compreender as coisas de Deus. Não significa porque eu estou vendo um filme de violência que eu vou pegar uma arma e dar um tiro nos outros. Mas, irmãos, aquilo enche a minha cabeça. Se eu vejo um filme de sexo, de traição, isso não significa que eu vou fazer isso. O Senhor nos guarda. Mas, meus irmãos, é perigoso. É muito perigoso. E se não nos levar ao pecado, vai criar barreiras. Porque nós vamos estar carregados de pensamentos, de ideias, de modos de pensar que esse mundo quer nos trazer através das suas mídias, para formar as nossas mentes. E essa é a tragédia dos dias de hoje. Romanos 12 fala, 12:2. O apóstolo Paulo fala, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, será que nós estamos sendo conformados a este século? Transformação. Efésios 5, quando Paulo fala num capítulo que nós vamos ver mais adiante, talvez na última oportunidade, na quarta sessão de ministério, nós vamos ver aquele capítulo, que é um capítulo maravilhoso, porque ele fala do casamento, ele fala da união do homem com a mulher, da mulher com o homem. E no final, quando nós achamos que Paulo diz, grande é esse mistério, e nós pensamos que Paulo está falando de uma história romântica, Paulo diz assim, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É um capítulo maravilhoso, irmãos. Ele tem muito a falar sobre a perspectiva de vida dos casais. Mas antes de chegar no final desse capítulo, Paulo fala da purificação da igreja, que ele, tendo-a purificado pela lavagem de água, pela palavra. Renovação das nossas mentes. Lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, nós precisamos ser lavados, purificados. Essa palavra de Efésios 5, o termo é rema, palavra viva. Nós precisamos que o Espírito Santo tome a palavra que nós depositamos regularmente, constantemente no nosso coração
Precisamos que o Espírito Santo tome essa palavra e nos lave. Por isso, como é importante nós entendermos que há uma mídia nesse mundo que nos cerca. Meus irmãos, de novo, nada contra nós vermos um filme, nada contra nós escutarmos uma música, não. Mas hoje em dia, às vezes a gente olha certos lares, parece que não dá para desligar a televisão. Hoje em dia tem muitos, eu lembro que eu cresci, quando criança, só tinha TV aberta, né? Tinha poucos canais. Hoje em dia está cheio de canais, TV por assinatura, tá cheio de coisa, tem milhares de opções, nunca acaba. Dá para ver, tem gente que vê seriado e vê o seriado inteiro num dia, todos os episódios. Tem maratona de filmes. Meus irmãos, esse mundo nos cerca, nós sabemos. De novo, nada contra ter um Facebook, um Instagram. Que o Senhor nos dirija cada um como usar essas coisas. Mas, irmãos, tem pessoas que não podem viver longe disso. Muitos de nós cristãos, estamos presos ao molde desse mundo por causa disso. Por isso que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor possa nos lavar com a lavagem de água da palavra. Amém. Que essa palavra possa habitar ricamente em nós. Amém. Isso é Colossenses 3,16. E ali é Logos. A palavra escrita, a palavra lida, a palavra memorizada. Essa palavra nós devemos botar para dentro. E aí o Espírito Santo vai fazer a lavagem. Vai fazer isso vivo. Como nós precisamos disso, meus irmãos, para sermos emancipados e entendermos que nos nossos dias a realidade não é o que diz do 1 ao 3. Aquilo é o que está acontecendo, mas do 4 ao 6 do Salmo 2 é que nós vemos. Ri-se aquele que habita nos céus. Ele reina, ele estabeleceu o seu reino no seu santo monte Sião. O nosso Senhor reina hoje. Ele não vai reinar. Um dia ele vem. Um dia ele virá. Isso está muito próximo. Maranata, que ele venha. Meus irmãos, se for hoje, que bênção. Amém. Glória a Deus por isso. Se esse encontro terminar com essa mensagem aqui, ótimo. Glória a Deus, nós vamos estar com ele. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor desperte o nosso coração. Porque essa é a realidade. O nosso rei reina. Ele vem reinar, mas ele hoje já reina nos céus. E nós devemos, em oração, trazer o seu reino para essa terra. A oração que o Senhor ensinou lá no Sermão do Monte é essa: venha o teu reino. Meus irmãos, por meio da igreja, por meio das famílias, por meio de nós, o reino está sendo trazido. Ele vai vir mesmo com a vida do Senhor. Mas nós podemos experimentar a realidade espiritual desse reino, hoje, agora, na igreja, entre os irmãos. Ele reina. Ele governa. Às vezes, irmãos, acontecem circunstâncias que nós não conseguimos explicar. Nós somos limitados. Deus é tão grande. Mas nós podemos ter certeza, Ele nos ama. Um amor eterno. Mesmo quando Ele nos disciplina, é por amor, porque Ele quer nos fazer participantes da sua santidade. Podemos crer que Ele reina hoje. Que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a sua ordem expressa, sem a sua autorização. Nosso Senhor reina. Isso é o que diz a segunda estrofe do Salmo 2. Logo vem a terceira estrofe. Versículos 7, 8 e 9.
fala é o Filho de Deus. O Senhor Jesus aqui, ele entra em cena. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso fala da encarnação. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. O pai disse ao filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Meus irmãos, lá em cima nós vemos que os gentios, as nações, se enfurecem. Mas aqui nós vemos, mais abaixo, que o filho pede as nações por herança. Amém. São dele. Povos e nações da terra lhe pertencem. são possessão dele. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, essa expressão aqui é interessante. Vara de ferro, com vara de ferro as regerás. Essa expressão, regerá com vara de ferro, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes no Novo Testamento nós vemos menção a essa pessoa ou essas pessoas que vão reger Com vara de ferro. E é muito interessante que daqui desse salmo nós olhemos essas expressões do Novo Testamento. Curiosamente, estão todas no livro de Apocalipse. Esse versículo, então, versículo 9, né? Salmo 2, versículo 9, ele aparece em Apocalipse 2, 26, 27, em Apocalipse 12, 5 e em Apocalipse 19, 15. Aqui no Salmo 2, nós sabemos que a menção se refere ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Tu és meu filho, né? O Filho de Deus haverá de receber as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. E ele, com vara de ferro, vai reger essas nações e, se necessário, vai despedaçá-las como um vaso de oleiro. Lá em Apocalipse, comecemos pela última menção, 19 e 15. Lá no final do livro de Apocalipse, Apocalipse 19, versículo 15. Aqui nós vemos a cena da segunda vinda do Senhor a essa terra. Aquele cavaleiro desce do céu montado num cavalo branco, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Olha só o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Basta ler até aqui. Aqui nós vemos de novo essa menção. Fala que esse que reinará com cetro de ferro sobre as nações é o nosso Senhor Jesus. Então esse trecho confirma o que o Salmo já disse. Vamos ver a primeira dessas menções, que é Apocalipse 2, 26. A carta à igreja de Tiatira. Nós sabemos que essas cartas aqui, irmãos, são cartas dirigidas a igrejas concretas que existiam na época do apóstolo João. Igrejas que estavam sob os cuidados apostólicos de João. Ele escreve a essas igrejas.
Evidentemente que o que ele escreve é uma mensagem que o próprio Senhor lhe concede. Mas através dessas mensagens nós vemos as condições diferentes daquelas 7 igrejas. Isso é muito ilustrativo para entendermos a vida da igreja. Por outro lado, sabemos também que essas 7 igrejas podem ser entendidas no seu sentido profético, como contando toda a história da igreja ao longo dos séculos. Mas não importa isso. O que importa é que no final da carta à igreja em Tiatira, o Senhor diz assim: ao vencedor, ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Vocês percebem, irmãos? É a mesma coisa. Reger com cetro de ferro. Reduzir as nações a pedaços como se fossem objetos de barro. Mas aqui a menção não é a pessoa do Senhor Jesus. Aqui a menção é aqueles santos que integravam a igreja de Tiatira. Não todos, mas algum grupo de irmãos que são chamados aqui de vencedores. Isso é uma coisa diferente. Esse termo vencedor é um termo assim que dá muito problema. Tem irmãos que não gostam dele. Porque isso parece sugerir que dentro da igreja tem uma classe de pessoas especiais. Super-homens espirituais. Nós já vamos ver que não tem nada a ver com isso. O próprio livro de Apocalipse diz quem é um vencedor. Antes disso tem uma terceira menção, né? Capítulo 12, eu não esqueci. Apocalipse 12, 5. Meus irmãos, essa passagem do filho varão aqui é mais complicada de explicar. Então, nós não vamos expor isso porque não é o nosso objetivo, né? Nós já foi suficiente nós vermos até agora que existem 2 menções que falam desse que há de reinar sobre as nações com cetro de ferro, vara de ferro. E nós sabemos que em 2 dessas menções, o Salmo 2 e Apocalipse 19, é o Senhor Jesus. Mas que em Apocalipse 2 são crentes. Crentes e vencedores. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, aqui tem interpretações que dizem: isso aqui é o Senhor Jesus. A mulher, essa é Maria, né? Fica complicado, irmãos, porque depois, lá embaixo, o dragão vai perseguir a Maria na terra, né? Tem coisas que não fecham. Mas, de qualquer modo, esse texto aqui, muitos irmãos dizem que fala de todos aqueles, nos dias do fim, que estiverem vencendo e que serão arrebatados até o trono de Deus. Esse é o filho varão. Ele também vai reger as nações com cetro de ferro. É coletivo. Não é um nem 2. São muitos. Seguindo no capítulo 12, nós vamos ver que há peleja no céu. No momento que esses vencedores são arrebatados, existe peleja. Eles vão ser levados ao céu. Arrebatamento. O que acontece? O céu tem que ser limpo. Sabemos que Satanás, seus anjos ocupam o segundo céu. Mas quando houver o arrebatamento desses vencedores, ele será jogado na terra para abrir passagem aos santos.
E aqui em Apocalipse é descrito isso. Meus irmãos, então vai começar o pior período que essa terra já viveu. Mas isso não importa tanto. O que importa é que aqui embaixo, logo em seguida, tem a descrição dos vencedores. Versículo 11. E aqui nós vemos que é eles. E nós vemos que esses vencedores são uma coletividade. E vejam quem são esses. Eles, pois, o venceram, porque não pecavam nunca, e sabiam explicar as Escrituras, e conheciam todas as doutrinas. Não, não é isso, não. Não. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A primeira característica de um vencedor, meus irmãos, é que ele depende completamente do sangue precioso. Meus irmãos, olhem para a vida do povo de Israel. A vida do povo de Israel é marcada pelo sacrifício de sangue. De manhã, o holocausto da manhã. Ao fim da tarde, o holocausto da tarde. O dia começava com sangue, o dia terminava com sangue. No sábado, sacrifícios adicionais. Na lua nova, quando mudava o mês, sacrifícios adicionais. Nas festas, festividades, mais sacrifícios. Veja lá em Números 28 e 29. A grande maioria de sacrifícios são holocaustos. Ofertas de aroma suave, para que Deus seja adorado. Também há oferta pelo pecado. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer? Depender do sangue. Acaso nós começamos um dia independentes do precioso sangue? Acaso terminamos o nosso dia sem lembrar do precioso sangue? Estamos alertas e sensíveis para perceber as múltiplas vezes durante o dia em que nós falhamos, em que nós pensamos algo errado, em que nós reagimos mal, em que nós usamos nossos lábios para fazer coisas impróprias, em que nós usamos as nossas mãos e pés para ir ou fazer coisas indevidas. Cada situação dessas é uma oportunidade para reivindicarmos o valor do sangue, para não permitirmos que nada interrompa a plenitude da nossa comunhão com o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o vencedor, ele não é impecável, ele não é uma pessoa perfeita, ele não é um super cristão, ele é um crente, um filho de Deus, que vive debaixo do precioso sangue, que reconhece que o sangue do Senhor Jesus é a nossa justiça, que o sangue do Senhor Jesus satisfaz as demandas de Deus. Ele não confia em si mesmo, mas ele se agrada da suficiência do sacrifício que o seu Senhor fez por ele. Esse é um vencedor. Primeira característica de um vencedor. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Segunda característica. Eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Meus irmãos, isso fala de um testemunho de vida. Essa palavra do testemunho que deram significa uma vida moldada pela palavra de Deus, mas uma vida marcada por essa palavra. A palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, para separar aquilo que é da nossa alma daquilo que é do Espírito de Deus. Meus irmãos, essa palavra que operou em nós, ela produz um testemunho. Um testemunho que não é apenas de palavras, mas ele tem por trás de si uma experiência da pessoa que diz,
com Deus. Eu não estou falando aqui que a pessoa que fala é uma pessoa perfeita. Não, meus irmãos. É uma pessoa que está debaixo da mão trabalhadora de Deus. É uma pessoa que tem experimentado essa palavra viva e eficaz, separando, dividindo. Meus irmãos, essa deve ser a nossa atitude com a palavra de Deus. Nos encher dela e aguardar que o Espírito Santo traga aquelas instruções, aquelas revelações mostrando quem nós somos e quem o Filho de Deus é. E quando nós andamos assim, nós temos uma palavra de testemunho e somos vencedores. O livro de Esdras, 5 vezes Esdras menciona a boa mão do meu Deus. Era conosco, era comigo. Esdras é um exemplo de alguém que experimentava a mão de Deus. A mão disciplinadora e a mão abençoadora. É a mesma mão. E Esdras a descreve como a boa mão do meu Deus. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo dessa boa mão, nós somos vencedores. E por fim, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Nós vivemos num mundo onde a característica é amar a si mesmo. Satisfazer a si mesmo. Se eu não estou contente e feliz, então eu tenho que mudar as coisas, porque eu devo estar contente e feliz. Tudo que me faz infeliz eu devo afastar de mim. Essa é a mentalidade desse mundo dos nossos dias. Mas aqui nós vemos que o vencedor é aquele. São aqueles que não amaram a sua própria vida, mesmo diante da morte. Meus irmãos, talvez alguns de nós sejamos chamados para ser mártires. Nós já ouvimos histórias, existem histórias muito bonitas de pessoas que deram a vida pelo Senhor e que morreram pelo Senhor. Foram mortos assassinados, foram mortos em fogueiras, foram mortos por selvagens, tantas histórias. Mas não é necessário isso para ser um vencedor. O vencedor é aquele que não ama a sua própria vida nas mais variadas circunstâncias do dia a dia, nas mais variadas situações em que ele se envolve, com a sua família, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, marido, com seus colegas de trabalho, na escola, na rua, em qualquer situação. Nós somos confrontados com situações em que nós somos desafiados a amar nós mesmos ou amar o nosso Senhor. E se nós estamos dispostos a não amar a própria vida, por amor ao Senhor, não é por qualquer coisa, por amor ao Senhor, então nós somos vencedores. Os irmãos percebem o que é um vencedor? Que Apocalipse nos diz: aquele que confia no sangue. Aquele que tem uma palavra de testemunho. Aquele que não ama a própria vida. Esse é o vencedor. Meus irmãos, vai haver muitas surpresas quando nós chegarmos lá no céu. Eu acho que vão haver muitas surpresas, porque vão haver muitos vencedores que nós não julgaríamos como vencedores. Muitos irmãos e irmãs que nós não consideraríamos vencedores, e eles vão ser vencedores. Outros que talvez nós considerássemos, mas que talvez não estejam lá.
Senhor sabe. Por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos? Porque faz parte desse salmo nós entendemos que o nosso Senhor reina e nós reinaremos com Ele. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo sendo preparados para reinar. Nós estamos sendo disciplinados, instruídos, formados para reinar sobre nações. Essas nações que estão enfurecidas no Salmo 2, esses reis que estão ali, eles serão substituídos. O nosso Senhor será o supremo governante e nós reinaremos com Ele. Hoje é o tempo de nós nos deixarmos moldar, preparar, formar em todas as circunstâncias. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe circunstância na nossa vida que não tenha sido cuidadosamente preparada por Ele, para que nós fôssemos exercitados na realeza. Talvez para muitos as coisas que acontecem não tenham nada a ver com realeza, mas o Senhor sabe. Ele está formando Cristo em ti. Ele está consolidando essa vida em ti, estruturando essa vida em ti. Talvez tu não vejas, meu irmão. Às vezes as coisas são muito fortes para nós, são muito diferentes do que a gente esperava, mas o Senhor é fiel. Amém. Ele está fazendo. E nós hoje estamos sendo preparados para reinar sobre as nações. Meu irmão, prepara-te. Prepara-te para isso. Meus irmãos, parece que nós não tocamos ainda no assunto, né? Estamos falando de vida de casal, propósito de Deus e a vida dos casais. Mas nós precisamos desse fundamento inicial que o Salmo 2 nos concede. Nós precisamos enxergar o quadro do tempo em que nós vivemos, à luz dos olhos de Deus. Nós precisamos entender isso para que nós possamos ser emancipados da prisão da cultura dos nossos dias. E assim sejamos lavados pela palavra e possamos contemplar esse quadro. O nosso Senhor reina. Ele logo vem. Ele reinará com cetro de ferro e nós reinaremos com Ele. Ele hoje está formando a sua corte e Ele logo vem para reinar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Ele o fez homem e mulher. Meus irmãos, há um grande e elevado chamamento ao homem. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Meus irmãos, há uma nobreza na criação do homem por parte de Deus. Meus irmãos, nós somos pecadores. Sim, o homem caiu. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós precisamos da disciplina da cruz. Nós precisamos tomar a cruz cada dia. Isso nós jamais devemos esquecer. Mas, irmãos, isso não deve nos fazer pensar que nós somos pobres, coitados, infelizes, miseráveis. Não. Deus nos criou de forma maravilhosa. À sua imagem e semelhança. Porque Ele deseja que nós reinemos juntamente com seu Filho. Esse é o chamamento. E Deus quer resgatar isso. Deus quer que nós vivamos nessa perspectiva. Ele está trabalhando em nós hoje. Que Ele possa seguir trabalhando. Que amanhã então nós possamos entrar de forma mais
precisa, examinando os capítulos iniciais de Gênesis, para compreender esse propósito. E como nós, como casais, como famílias, podemos cooperar e participar plenamente do que Deus está fazendo nesses dias do fim, nos quais nós vivemos. Vamos orar. Pai querido, te damos graças pela tua palavra, por este salmo. Te damos graças porque tu já estabeleceste o teu rei. Obrigado porque ele reina. E nós podemos descansar nele. Ó Senhor, obrigado porque nós reinaremos com ele, porque esse é o teu propósito. Senhor, nos entregamos às tuas mãos, para que tu tenhas liberdade de fazer a tua obra nas nossas vidas, de forma que participemos plenamente desse grande privilégio, que é a vinda e o estabelecimento do teu reino. Amém. Senhor, aguardamos com expectativa os próximos passos. Queremos estar atentos ao teu programa. Queremos olhar, Senhor, com os teus olhos. Lava-nos pela tua palavra, Senhor, para que os nossos olhos sejam aclarados e vejamos como o céu vê e andemos um caminho celestial. Um caminho de céu na terra, Senhor. Te pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Amém.